Olá, olá, olá meus queridos irmãos, muita paz, é o meu desejo sincero para o coração de cada um de vocês aí. O tema que hoje nós vamos tratar nesse estudo é parte integrante do Sermão da Montanha, que está presente no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. O foco central, versículo 12, aonde Jesus nos ensina. E ele diz assim, no versículo 12, e assim, tudo o que quereis que os homens vos façam, façam também vós a eles, porque essa é a lei e os profetas. No Sermão da Montanha, Jesus diz que não veio destruir a lei nem os profetas, mas sim veio cumprir a lei, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens, uma vez que já haviam passado em torno de 1400 anos, desde que Moisés recebera os 10 mandamentos e liderara o povo de Israel na fuga do Egito. Na lei mosaica, há duas partes distintas: a lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar decretada por Moisés. A lei de Deus é invariável e por isso que nela existe o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que é a base da doutrina de Jesus. Quanto às leis de Moisés, elas eram apropriadas aos costumes e ao caráter do povo e se modificava com o tempo. Essa lei, propriamente dita, a lei de Moisés, Jesus as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente os abusos das práticas exteriores e as falsas interpretações. As mudanças foram tão radicais que reduziu a uma única prescrição: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, acrescentando ainda que esta lei e todos os profetas. O papel de Jesus não foi de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe o cumprimento das profecias que lhe anunciaram, a chegada no planeta Terra. Sua autoridade vinha da natureza excepcional do seu espírito e de sua missão divina. Ele viera ensinar os homens que a verdadeira vida não se transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Jesus veio nos ensinar o caminho que a esse reino conduz. Veio nos ensinar os meios de nós nos reconciliarmos com o nosso Criador, nosso Pai, nosso Deus. O povo hebreu estava acostumado a uma certa dinâmica deturpada da lei, tanto que Jesus alertava sempre: ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. E prosseguia com um esclarecimento, com um ensinamento de um ponto ainda que estava obscuro para o povo hebreu. Entretanto, Jesus não disse tudo, limitando-se a respeito de muitos pontos a lançar o germe da verdade, que, segundo ele próprio o declarou, ainda não podia ser compreendida naquela ocasião. Havia a necessidade que o povo adquirisse um certo amadurecimento espiritual e desenvolvimento das ideias para compreender certas verdades. Havia necessidade de um maior desenvolvimento intelectual e da própria ciência para dar base às novas revelações. Os ensinamentos de Jesus no Sermão do Monte pode ser dividido em temas bem definidos. Jesus define o caráter
e as bênçãos dos cidadãos do reino de Deus, ao falar das bem-aventuranças. Jesus fala da missão dos discípulos em serem o sal da terra e a luz do mundo. No tocante à lei e aos profetas, Jesus amplia o entendimento dos mandamentos, focando na intenção do coração e não apenas na ação externa. Jesus instrui sobre a verdadeira piedade, a esmola, a oração, sempre enfatizando as motivações sinceras. Ensina sobre os tesouros dos céus e a confiança na providência divina. Nos adverte sobre a nossa conduta perante ao próximo, ao nosso irmão. É essa conduta com o nosso irmão, registrada por Mateus no capítulo 7, de 1 a 12, nos versículos de 1 a 12, é que nos interessa nessa oportunidade. Nós aprendemos com a doutrina espírita que Deus nos impõe a encarnação com a finalidade de fazermos chegar à perfeição e que, para tanto, temos que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Entre as vicissitudes da existência corporal, não há dúvida que as relações humanas têm importância capital. Certamente, as relações humanas entre espíritos imperfeitos como nós, habitantes de um mundo de provas e expiações, não são fáceis. Então, antes de Jesus nos ensinar o que consta no versículo que trata a nossa relação com o próximo, o Mestre Divino nos fala sobre nossa relação com Deus, nosso Pai de amor, misericordioso e bom para com toda a sua criação. Assim, Jesus se refere à nossa relação com o Pai no pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei a porta e vos abrir-se-á. Porque todo aquele que pede, recebe, e todo aquele que busca, acha, e a quem bate, abrir-se-á. E pergunta: qual de vós, porventura, é o homem em que seu filho pedir um pão lhe dá uma pedra? Ou, porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois se vós outros, sendo maus, sabeis dar dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está no céu, dará bens aos que lhe pedirem. Logo após, a seguir, já no versículo 12, Jesus faz a referência do nosso relacionamento com o próximo. E repetindo o versículo 12, ele diz assim: tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. E merece realce essa frase, porque esta é a lei e os profetas. Significa que Jesus sintetizou a lei e os profetas ao recomendar que os homens façam aos outros tudo que gostaria que lhe fosse feito. Me recordo então da questão 614 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta sobre a lei natural e os espíritos respondem que a lei natural é a lei de Deus e que ela é a única verdadeira para a felicidade dos homens. É o único caminho verdadeiro para a felicidade dos homens. E na sequência respondem os espíritos: a lei de Deus indica ao homem o que ele deve fazer ou não, e consequentemente o homem só é infeliz porque dela se afasta. A observância da lei de Deus é o caminho para uma vida mais feliz. É o caminho para um mundo em que todos nós desejamos, que é um mundo de regeneração.
mundo onde todos nos sentiremos como verdadeiros irmãos. Esse versículo que Mateus traz no seu capítulo 7 de seu evangelho é conhecido como regra áurea. A regra áurea é divulgada, é estudada, comentada praticamente em todos os cantos do mundo. Livros, poemas, teorias, né, sobre a regra áurea. E nós, mesmo após 2000 anos do ensinamento de Jesus, temos uma dificuldade gigantesca em aplicá-la no nosso dia a dia. E é essa questão que estamos colocando aqui hoje. Como cada um de nós em relação à prática dessa magnífica regra. Como é que nós estamos agindo frente a ela? É esse ponto que desejamos realçar. É a necessidade imperiosa de procurarmos dar o primeiro passo em direção ao nosso irmão, encarnado ou não. Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, no item 66, nos traz um texto que pode ser bastante útil para a nossa reflexão de hoje, com vistas à mudança de nossa atitude frente ao próximo. E tem por título exatamente o primeiro passo. E ele está exatamente analisando, fazendo uma análise em cima do texto de Mateus, capítulo 7, versículo 12. E ele começa assim. A regra áurea recebe citações em todos os países. Em torno dela gravitam livros, poemas, apelos, sermões preciosos. Entretanto, raros se lembram de dar o primeiro passo para que se desvele toda a sua grandeza. A que primeiro passo, digo eu, Emmanuel se refere? Vejamos na sequência. Não podemos reclamar a ajuda dos outros. Antes é justo prestar auxílio. Não é lícito exigir a desculpa de alguém. Antes é imperioso saibamos desculpar. Convidados a compreender, muitos dizem não posso. Instados a auxiliar, respondem ainda não. E muitas vezes, ainda quando não precisem de semelhantes bênçãos para si mesmos, por eles suspirarão em favor dos que mais amem, à face das sombras que lhe devastam a vida. Se um exemplo deve ser invocado como bússola, recordemos Jesus. O mestre dos mestres faz o bem despreocupado de considerações. Ele alivia sem paga. Acende a esperança sem que os homens lhe peçam. Perdoa espontaneamente aos que o injuriam e o apedrejam, sem guardar retratação. Veneremos assim a regra áurea e estendamos o espírito de amor que se toca divina. Contudo, estejamos certos de que ela somente valerá para nós se lhe dermos a aplicação necessária. O texto do ensinamento é vivo e franco. Repete Emmanuel: tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles. Querer o bem é um impulso de todos, mas na prática do Estatuto Sublime é forçoso sejamos nós, se adiante a fazê-lo, no primeiro passo. É muito difícil, diremos todos nós, em um só som. Verdade. O que será que nos mantém presos a atitudes que já sabemos serem prejudiciais e que nos trazem muito sofrimento e que nos afastam das leis divinas? Busquemos a resposta então no Livro dos Espíritos, na questão 913, quando Kardec
pergunta: dentre os vícios, qual que se pode considerar mais radical? A que os espíritos respondem: o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Que lhes dei combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve-se expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, com o amor e com a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Observem que os espíritos falam em atacar o mal pela raiz, para destruir a causa do egoísmo. Mas a questão 917 nos dá um caminho de solução. Vejamos. Ao perguntar qual o meio de se destruir o egoísmo, Kardec obtém uma longa e importante resposta ditada pelo espírito Fenelon, da qual retiramos apenas alguns trechos. Ele diz assim: o egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material. Há necessidade de refletirmos como vivemos. Há necessidade, é claro, vivemos no mundo material, então há necessidade de nos utilizarmos da matéria. E isso é necessário para o desenvolvimento do próprio planeta, das atividades, do intelecto. É necessário. Nós só não podemos nos tornar servis a essa matéria. Deve ser de utilizar a matéria sem dela nos tornarmos escravos. Fenelon continua. Sobretudo com a compreensão que o Espiritismo vos dá sobre o vosso estado futuro, real, e não desfigurado por ficções alegóricas, vai ajudar também a combater o egoísmo. Isso é importantíssimo, o estudo do livro Céu e o Inferno. Por vezes, observamos comentários, né, que o livro Céu e Inferno, por ter todos aqueles exemplos, né, de espíritos suicidas, de espíritos... as pessoas comentam às vezes, né, que é um livro muito pesado e que não estudam. Podem estar caindo exatamente nessa questão, né? Aquilo é verdade. Aquilo é a expressão da verdade. Aquilo são exemplos reais. Que mostram pessoas como viviam na Terra e como estão no plano espiritual. Uma outra parte que Fenelon deixou. O egoísmo se baseia na importância que se dá à personalidade. Só esses 3 pequenos trechos da resposta de Fenelon merece, de nossa parte um aprofundamento, um estudo e reflexão. Pois o egoísmo é estarmos muito concentrados em nós mesmos, a ponto de não vermos um outro como verdadeiro irmão, e que nos leva a ter atitudes lamentáveis, a falarmos coisas lamentáveis, a fazermos coisas lamentáveis. Na realidade, quando deveríamos ficar felizes com o brilho do outro, nos aborrecemos. Quando deveríamos dar ao outro a possibilidade de brilhar, nós queremos manter aquilo sob nosso controle. Não queremos tudo só para nós mesmos. Deveríamos, desde já, ir nos desapegando
de tudo aquilo que não fará parte de nossa bagagem espiritual ao desencarnar. Lembrando a frase de Divaldo: o desencarne é uma libertação para quem viveu se libertando. O desencarne é uma prisão para quem viveu se aprisionando. E com uma mensagem de Emmanuel do livro Ceifa de Luz, vamos nos preparando para encerrar o nosso trabalho dessa oportunidade. E tem sobre o título Temas da Prece, aonde Emmanuel trabalha também o mesmo versículo 12, do capítulo 7 de Mateus. E ele diz assim: roga a Deus te abençoe, mas concilia-te cada manhã com todas as criaturas e com todas as coisas, agradecendo-lhe as dádivas, as lições que te ofertem. Pede saúde, evitando brechas para a doença. Solicita proteção, amparando os irmãos de experiência cotidiana dentro dos recursos que te façam possível. Espera a felicidade, criando a alegria do próximo. Procura as luzes do saber, distribuindo-as ao auxílio dos que te rodeiam. Busca melhorar o nível de conforto de sua existência material, apoiando os companheiros de humanidade para que se elevem de condição também. Aguarda tolerância para as falhas possíveis que venhas a cometer. Entretanto, esquece igualmente as ofensas de que te faças objeto ou as dificuldades que alguém te imponha. Requisita a consideração e a simpatia dos semelhantes para que te harmonizes contigo mesmo. Todavia, oferece aos outros a consideração e a simpatia de que carecem, para que não lhes falte o equilíbrio e a tranquilidade. Suplica o auxílio do Senhor na sustentação de tua paz. Contudo, não sonegues auxílios ao Senhor, para que haja sustentação na paz dos outros. A árvore se alimenta com os recursos do solo, produzindo frutos que não consomem. A lâmpada gasta a força da usina, deitando luz a benefício de todos, sem encelerá-la. Entre a rogativa e a concessão está o proveito. Afirma-nos o Evangelho que para Deus nada é impossível, mas de certo que Deus espera que cada um de nós faça o possível a nosso próprio favor. Que Jesus nos abençoe, que possa nos auxiliar nessa caminhada, que possamos fazer os esforços indispensáveis para domar as nossas imperfeições, as nossas paixões, que possamos nos aproximar cada vez mais do cumprimento dessas leis divinas, que é o único real caminho para a nossa felicidade. Um abraço a todos, obrigado aí pela oportunidade. Fiquem com Deus.